Olá, estamos iniciando aqui mais um Olhar Especial, trazendo para vocês hoje, olha só, o embaixador da pessoa com deficiência do Brasil. Nós estamos aqui com Júlio César de Souza. Júlio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer é meu. Bom, o Júlio, além de embaixador, ele é músico, palestrante, escritor, atleta, jogador de futebol, jogou no Palmeiras, jogou no Corinthians e está, além de tudo, preparando um concerto. Júlio, mas como é que é essa história de embaixador? Como é que foi isso? Isso aconteceu quando eu fiz o lançamento do meu livro. Eu fiz no Corinthians, né? Joguei no Corinthians, fui convidado a lançar o livro lá. E nós tivemos a ideia... Eu, inclusive, o Rodrigo Rosso, da revista Reação. Que aliás, olha aqui, gente, um abraço para o Rodrigo Rosso. Sim. E essa matéria a gente encontrou aqui na revista Reação. É uma história linda. Rodrigo é uma das pessoas que mais trabalha pela inclusão no Brasil. Eu tenho muito respeito por ele, grande profissional, grande pessoa, é um parceiro, inclusive faz parte do Instituto Jogada da Vida. E nós somos até o Corinthians, e a pedido do CONAD, o Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, eu pedi ao André Sanches para que assinasse a lei de apoio à acessibilidade. Nenhum clube de São Paulo fazia isso. E o André topou, nós fizemos uma mega festa, convidamos Rivelino, convidamos Vladimir, Sócrates, Neto, Dr. Osmar de Oliveira, que infelizmente faleceu aí há um mês atrás, e todos eles assinaram, porque nós veio o ministro dos Direitos Humanos, e nesse dia, por todo esse meu trabalho de engajamento diante da inclusão, eles me nomearam embaixador da pessoa com deficiência no Brasil. Tá. Me fala uma coisa. A Cris, que está assistindo aqui o programa hoje, ela falou, Maristela, existe uma diferença do surdo para o deficiente auditivo. No seu caso, você é um deficiente auditivo. Vamos explicar para os telespectadores a diferença? Sim, sem dúvida. É importantíssimo explicar isso. É uma das coisas básicas da inclusão, no caso da pessoa surda. O surdo é a pessoa que fica surda na idade pré-linguística. Então, antes dele falar, dele escrever, ele não ouve. Então ele vai ter muito mais dificuldade, porque ele vai primeiro aprender o Libras, que vai ser o idioma mãe. Depois que ele vai para a associação de surdo, escolas de surdo, ele desenvolve o Libras, vai aprender com outros surdos e vai começar então a estudar o português, não é? Que é o primeiro idioma do nosso país. Aliás, para quem não sabe, o nosso país hoje, por lei, ele é um país bilíngue. O primeiro idioma nosso é o português e o segundo idioma é o Libras. Né? Sim. E eu vou aprender o português, escrever um idioma, olha só que dificuldade, um idioma que ele nunca ouviu e muitos deles conseguem fazer a leitura labial de um idioma que ele não ouviu. E as pessoas dizem que o surdo, que é mesmo de nascença, não aprende, porque coitado é surdo, é incapaz. Eles têm uma superação infinitamente maior do que a nossa desde que nasce. Com certeza. O que é o deficiente auditivo? O deficiente auditivo é o pós-linguístico. Eu fiquei surdo, comecei a ficar surdo num processo com 30 anos. Levei toda uma vida, tenho toda uma cultura de pessoa ouvinte. Não é? Então perdi a minha audição. De uma forma diferenciada, para mim até mais difícil, porque ouvir música, interagir com as pessoas que estou acostumado a ouvir, de repente, em determinado momento da vida, você não ouve mais. Não é? Então você tem um sentimento de perda muito grande. E isso te revolta muito. As pessoas que escutam não entendem o surdo. É por isso que gera essa falta de entendimento. Por quê?
Ele falou assim, mas você não gostaria de escutar? Ele falou, não sei o que é escutar. Eu nunca escutei, não sei o que é. Mas você sente falta de música? Eu falei, que música? O que é música? Tá. Ele nunca escutou música. Então, ele não tem uma memória enquanto auditivo. Tá. Ele viveu a vida toda como um surdo. Então ele vai viver com um surdo, na associação de surdo, jogar bola com surdo, namorar com surdo, se organizar politicamente entre os surdos. É quase que uma sociedade paralela. Tá. Então, a hora que ele tem que interagir, ele tem aquelas restrições com uma coisa realmente sectária. Esse é um dos grandes problemas, são duas culturas diferentes. Tá. Agora, para a pessoa que é deficiente auditivo, então ele entende melhor porque ele viveu como ouvinte a vida toda, é mais fácil. Tá certo. Agora, vamos contar para os telespectadores, você perdeu sua audição por volta de 30 anos. Gente, eu esqueci de avisar, o Júlio tá lendo meus lábios, certo, Júlio? Então, eu vou ficar olhando bastante para o Júlio. Você perdeu por volta de 30 anos, mas devido a quê que você perdeu? Na verdade, os meus pais moraram no Chile 5 anos, como tá. você sabe. Né? Você nasceu no Chile? No Chile, eu nasci em Viana del Mar. E quando a minha mãe ficou grávida de mim, foi muito próximo à gestação do meu irmão. Tá. E a minha mãe tinha problema de falta de cálcio no organismo. E você sabe que com a gestação muito próxima, não dá tempo de recuperar o organismo. E o médico disse que ela não poderia ter aquele filho, que ela teria que fazer o aborto. E ela foi fazer o aborto. Ah, Foi fazer o aborto? Foi para o hospital fazer o aborto, em cima da maca da operação, ela desistiu. Em cima da maca ela desistiu? Sim, ela disse que não queria mais fazer e resolveu fazer, então, como opção, um tratamento à base de cálcio. Tá. E foi esse excesso de cálcio. Eu nasci normal, tive uma vida normal até os meus 30 anos. Depois que eu parei de jogar futebol, eu comecei, repara que eu comecei a perder a audição e depois o diagnóstico foi isso. Na realidade eu não tenho um problema no ouvido, eu tenho um excesso de calcificação em todo o organismo que endurece os ossos do ouvido médio, estribo, bigorna e martelo. E esses ossinhos eles têm a função de vibrarem para que o som passe para a cóclea profunda. E eles endurecem e não vibram mais e o som não passa. Certo. Entendeu? Então a questão foi essa. Eu vim do Chile muito novo, vim do Chile com 2 anos e meio, pegamos um terremoto horrível e meus pais ficaram com medo e resolveram voltar para o Brasil. Tá, porque os seus pais eram brasileiros, sim, né? Sim. E aí, e aí tem toda uma superação, inclusive já nós vamos contar a história da paixão pelo futebol no próximo bloco. Gente, estamos aqui hoje com o Júlio César de Souza, que é embaixador, foi nomeado pelo presidente do CONAD, pelo ministro dos Direitos Humanos, embaixador da pessoa com deficiência do Brasil, né? Além disso, músico, palestrante, foi atleta, jogador de futebol do Corinthians, Palmeiras, né? Jogou em Bruxelas, vendedor na Pirelli, e preparando também um concerto. Mas eu vou começar lá quando a sua mãe te dá um violão. Quando eu fiz 7 anos, a minha mãe me deu o meu primeiro violão. Tá, né? Criança ainda. Como eu falo nos meus próprios treinamentos, o desenvolvimento de habilidades. As pessoas não levam nada até o fim. E eu sou uma pessoa que eu termino tudo que eu começo. Ah, é? Então, aquele violão com o professor e toda a família começou a aprender. Depois de um mês, só eu que estudava violão. Então, eu fui apaixonado pela música. E eu vi a Copa de 70 com 6 anos, fiquei encantado. Então, era assim, durante o dia com a bola no pé na rua o dia todo. E à noite com o violão na mão. E assim eu levei a minha infância. Me preparando para ser jogador, ali com 6 anos de idade eu decidi que ia jogar e tocando muito, tocava de tudo, todos os tipos de música, ouvia de tudo. E com 14 anos eu entrei nos juvenis do Palmeiras, né? Na época eu tive a felicidade de pegar um mestre da bola e da vida, já estava treinando com o time profissional, o Tele Santana, trabalhei 6 meses com o Tele Santana, um pai. E
Depois eu acabei me transferindo para o Corinthians, onde tive a felicidade de pegar aquele time maravilhoso da democracia corintiana, Sócrates, Zé Maria, Vladimir, Birubiru, e foi bicampeão com 18 anos, com 19 anos era bicampeão paulista, 82, 83. E depois saí para outros clubes, né? Joguei em mais alguns clubes e acabei então indo para a Europa. Joguei na Bélgica, tive a oportunidade de fazer uma faculdade de programação neurolinguística na Faculdade Livre de Bruxelas e ali novamente aproveitar as oportunidades, né? Tá. Eu ouvia tudo que é ópera, concerto, estava na Europa, ali para a Bélgica, um país muito central, ia para França, Itália, tudo perto, né? Alemanha, né? País da música. E eu aproveitei muito, e você, obviamente, eu tenho, graças a Deus, eu tenho uma memória muito grande. Tá. Eu lembro de detalhes, assim, quando eu tinha 4, 5 anos, mas como se estivesse acontecendo agora. É incrível, isso me ajudou muito, porque isso acontece também com a minha memória musical. Então, música que eu ouvi quando eu era criança, eu escuto os detalhes de acordes, a música perfeita, a música toca na minha cabeça e, obviamente, isso me ajuda muito na música, não só a tocar, como a compor também. Eu achei bonito que no site você coloca, né, na sua história, que você ouve as músicas com o coração, porque está na sua memória, né? Na verdade, as pessoas não entendem essa coisa direito de ouvir. Eu precisei perder a audição, eu brinco com as pessoas, digo, eu precisei perder a audição para me tornar uma pessoa um pouquinho menos deficiente. É mesmo? Todo mundo ouve sua música no coração. Quem não consegue ouvir sua música no coração, na realidade não ouve nada, só escuta. Tá. Não é? Tá. Então, para tocar a gente tem que sentir. Exatamente, o ouvido nada mais é do que um condutor, que detecta tudo é o cérebro, é o sentimento, essa junção, coração, órgão do sentimento, com o teu cérebro que te dá o que? A informação detecta se é bonito, se não é, o que te emociona, o que não te emociona, o que for, por que você gosta de música clássica, o outro gosta de forró, que são completamente diferentes, um emociona um, outro, isso é muito pessoal, não é? Tá. Então, exatamente isso. A minha memória musical, passei a minha vida tocando e ouvindo música a vida toda, né? Tive uma grande memória musical e eu tive uma professora, a importância do educador, não é? Ah. Tive uma professora no meu primeiro a quarto ano, que infelizmente hoje não existe mais, a música como matéria escolar. Uma coisa importante, não é a música como para formar música, a música, a educação musical. Tá. E essa professora me fazia, todo dia que eu chegava na escola, ela me obrigava a cantar a seguinte música na aula de música. Dó, um dia, um lindo dia, ré, mi, ré, luz, é, orimpó. Eu tive essa E aula. assim que eu chamo a mim, fá, é. E eu decorei a escala musical. E graças a essa maravilhosa professora, que fazia as coisas com o coração, Tá. eu consegui decorar a escala musical e hoje, a hora que eu toco o dó, o ré, o mi, o fá, o sol, eu toco aquela nota está na minha cabeça, eu não preciso ouvir de forma aérea para saber o que eu estou tocando. Entendeu? Então é assim que eu consigo compor, é assim que eu tenho feito todo esse trabalho na área musical. Puxa, que lindo. E aí você ainda fundou um instituto. Fez um livro, fundou um instituto, trabalha... esse instituto é para crianças, ajudar crianças com deficiência. Depois que eu parei de jogar, eu tive um convite da Pirelli Italiana para ser representante comercial no Brasil. Comecei a vender. Tá. Foi aí que eu comecei a perder a audição. Foi um processo de 6 anos, eu usei aparelho auditivo, fui perdendo, chegou um momento que nem o aparelho supre mais, eu tenho perda bilateral profunda, não é? E nem uso mais o aparelho. Mas mesmo assim eu desenvolvi a habilidade de que aproveitar melhor a periferia da minha visão para ter informação, leitura labial, uma série de habilidades, e eu continuei vendendo mesmo sem escutar. Cheguei a gerente de vendas da Pirelli Italiana, então isso não eu nunca me impediu de absolutamente nada. Muito pelo contrário, a audição me fez desenvolver habilidades de me tornar melhor. Tá. Quando eu escutava, eu era jogador de futebol. Hoje que eu sou surdo, eu sou músico, sou embaixador, sou palestrante, faço um monte de coisa. Tá. Enfim,
Depois de 10 anos, eu já era uma pessoa completamente feliz na minha vida. Né? E eu resolvi, por opção, deixar a Pirelli e voltei ao futebol como educador. Vim desenvolver um projeto junto com o Netinho de Paulo em Carapicuíba, fiz um projeto na Coab através do futebol e depois eu fui criar um projeto especial para surdo, não para ensinar esporte, para desenvolver essas habilidades que eu falei: coordenação motora, autoestima, aproveitamento da visão periférica, cálculo aerotemporal. Foi uma coisa impressionante. O que é isso? Só para você ter uma ideia. Os pais, muito pobres, a maioria dos garotos, levavam o filho no parque de aclimação, no colégio Alencaler, onde eu comecei a trabalhar. Eu pegava os meninos da escola e levava no campo de aclimação. Depois coloquei a aula de educação física, que não existia, não tinha nem professor de educação física. Eles não sabiam dar aula para criança surda. Então, eu percebi no treinamento de cruzamento e cabeceio que eles pulavam muito longe da bola. E percebi que eles não sabiam fazer o cálculo de trajetória. É física pura. Tá. E esses meninos, os pais tinham que levar na escola a mãe, ficar o tempo todo, depois trazer para casa, não podiam trabalhar, ajudar suas famílias muito pobres. E vieram me colocar isso. E eu percebi que elas não tinham confiança em deixar o filho na rua, exatamente porque o filho não tinha habilidade para ter essa independência. E esse cálculo é o mesmo cálculo do carro para atravessar a rua, para ter, depois de 1 ano de projeto, os meninos já estão: Júlio, agora eu não preciso mais levar meu filho, porque afinal de contas, eu sinto segurança em deixá-lo através. E eu percebi que ali eu poderia fazer a diferença na vida, não só da criança surda, como de toda a família. Como o esporte ajuda a desenvolver tudo, né? Criei a primeira escola de dança para surdo, virei a caixa acústica para o som. Júlio, voltamos já já para falar mais sobre tudo o que você está fazendo no próximo bloco. Não sai daí. Bom, gente, olha só, nós estamos aqui com o Júlio César de Souza, que além de músico, palestrante, escritor, atleta, jogou no Corinthians, Palmeiras, né? Timão do coração. Vendedor da Pirelli, preparando um concerto, também embaixador da pessoa com deficiência no Brasil. Júlio, nós estávamos falando do seu instituto que você montou para as crianças. Como é que é? O Instituto Jogada da Vida foi criado, né, juntamente com esportistas, Osmar Santos, por exemplo, vice-presidente, o próprio Rodrigo Russo, participa, o Tite, né, agora Rodrigo Russo, da revista agora fazendo Reação. Uma parceria com o Cafu, para a gente fazer mais projetos, com a finalidade de criar projetos esportivos, culturais, aulas de música, enfim, para crianças com todos os tipos de deficiência. A gente ainda está iniciando, conta com o apoio de empresários que queiram patrocinar, participar, indo atrás de recursos do governo para a gente conseguir criar esses projetos e proporcionar um pouco mais de opção, de oportunidade para essas crianças. Tá. E vamos falar também das palestras. Que tipo de palestras que você faz? Na verdade, hoje eu tenho 3 palestras que são o carro-chefe. A palestra de inclusão, por exemplo, eu faço mais na área da lei de cotas, não é? A inclusão do funcionário PCD, pessoa com deficiência, na empresa. Essas pessoas vão para a empresa e ninguém sabe interagir com essas pessoas, ninguém sabe, não é? Às vezes a pessoa com deficiência também não tem uma cultura profissional, sempre ficou em casa, agora começa para não tem um comprometimento profissional. Né? Então, na verdade, os dois lados que precisam, a pessoa comum precisa se sensibilizar e depois se capacitar como interagir de uma forma para que a própria empresa saia ganhando produtividade, um bom ambiente de trabalho. Essa é uma palestra. A outra palestra é a vendas, a minha área de 10 anos como gerente de vendas da Pirelli, focada bem na área de vendas. Mas a que eu gosto mais de fazer, pessoal, é que eu falo da minha trajetória, fazendo analogias com os problemas das empresas. Né? Eu conto, por exemplo, tópicos como
desenvolvimento pessoal, superação, motivação, ética profissional. Eu vou contando a minha história e cada etapa da minha história eu pego um exemplo e faço essa analogia, mas é um show. Bom, vocês estão vendo aí as imagens desse show, esses vídeos, né, que aliás durante todo o programa, né? E você dança, inclusive. Eu danço nessa palestra, eu toco o teclado, é a palestra que eu chamo, é a palestra mais contratada. A última que eu fiz agora foi na convenção latino-americana da base de vendas. Então foi um sucesso, adorado, realmente está muito bonita. Essa palestra é disponível para todo mundo, inclusive grande parte do dinheiro do que eu arrecado com o meu próprio trabalho pessoal, eu tenho colocado no Instituto Jogadas da Vida. Tá. Eu queria que você passasse os seus contatos, né? Para as pessoas, são 40, quase 50 cidades. O meu site, eu tenho muita informação, o meu site eu acabei de renovar agora, é www.jogadasdavida.com.br. Os contatos, o meu celular, obviamente, para torpedo, 989474130, e pro e-mail, julio@jogadasdavida.com.br. E sobre a música, o que nós vamos falar? Como é que é essa história do concerto? Agora eu tenho 4 apresentações até o final do ano, a mais próxima agora é no dia 22 de agosto, agora no Centro Cultural de São Paulo, lá na Vergueiro, estão todos convidados. A entrada franca vai ser o lançamento de Poemas à Flor da Pele, lançamento de 2 livros de poesia para quem gosta, vai inclusive mais alguns artistas. Não tem nem espaço para colocar uma orquestra sinfônica, que eu vou tocar um piano, né? Mas vai ser muito bonito. Vou com é um trabalho feito do concerto, por exemplo, o maestro Rodrigo Vita, que é um grande maestro, ele que fez o arranjo para o concerto, e eu vou levar minhas 2 intérpretes, a Mariana Ligóis e a Ivene Freitas, que são 2 meninas fantásticas, cantam muito, bailarinas e tal. Exatamente, elas já estão criando, inclusive, estou treinando agora sapateado. Vou fazer um show de sapateado, vou colocar um número de sapateado. Eu compus uma música para fazer o show de sapateado junto com as meninas. Tá. Bom, e você vai dar umas palhinhas pra gente? Sim, mas estou convidado. Centro Empresarial de São Paulo, dia 22, das 20 às 22 Dia 22 de... 22 agora? 22 de agosto, sim. Agosto. Sim. Tá, e no final do ano nós vamos ter um concerto? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu apresento o concerto agora. Tá certo, tá certo. Por favor. Bom, gente, eu quero agradecer a todos vocês, telespectadores, esse momento especial que nós estamos aqui com o Júlio César, aprendendo muito, trocando. Tá aí para vocês.